Bom dia Renascer com Maria. Estamos aqui mais um dia, né, para refletir o evangelho de hoje. Hoje a igreja nos dá a opção, né, de escolhermos entre dois evangelhos. Um, Jesus está na casa de Marta e Maria e Marta está atarefada, né, um evangelho bastante conhecido. E o outro, também em Betânia, né, é uma passagem que se dá um pouquinho antes da ressurreição de Lázaro, né? Então Jesus chega naquela cidade, né? E quando Jesus chega, Marta vai direto ao encontro dele, né? Depois no Evangelho vai até dizer que Jesus não chegou nem a entrar no povoado. Marta já encontrou Jesus antes. E Maria fica sentada em casa, né? É muito interessante isso, porque muitas vezes a gente até pega o outro evangelho, né? E condena Marta como aquela pessoa que está ali, né, cheia de afazeres e não está ouvindo a palavra, né? Mas a gente tem que se lembrar, inclusive o próprio Evangelho narra isso, né? Que Jesus amava Marta e amava Maria, amava seu irmão Lázaro também. Eram pessoas, né, muito amigas de Jesus. Então Marta, apesar de ter aquele sentido, né, de servir ali, de estar trabalhando, ela era uma pessoa extremamente também apaixonada por Jesus, né? Aquela reprimenda ali de Jesus, naquele momento, é só para que ela se entregue ainda mais. E é algo que acontece nesse evangelho, né? A gente vê que agora Jesus chegou, Marta para tudo e vai ao encontro do mestre. Você vê que as lições de Jesus, né, fizeram ouvir-se no coração de Marta. E agora ela para tudo, para aquele pranto que ela está sentindo pela morte do irmão e vai, né, confiante. Ela vai até o encontro de Jesus. Jesus agora não chega nem a entrar no povoado e Marta já está lá conversando com ele. Enquanto Maria não, Maria ainda fica, né? Fica ali em casa, né, naquela tristeza que ela está sentindo pela perda. E aqui segue-se, né, um diálogo muito interessante de, de Jesus com Marta, né? E Marta fala, né, confiante já no Senhor, que se ele tivesse ali, Lázaro não teria morrido, né? Mas ela ainda acrescenta: mas eu sei que tudo que pedirdes a Deus, o Senhor te concederá, né? O Pai te concederá. Então você vê a confiança, mas ao mesmo tempo ela não é um pedido, ressuscita meu irmão, né? Ela tem essa confiança, mas ela ainda não sabe assim exatamente a que ponto chega o poder de Jesus, né? A que ponto Jesus tem poder na nossa vida. Ela sabe que tudo que ele pedir, o pai vai conceder, mas ela ainda não sabe se ele tem esse direito, né? Sobre a morte, sobre a vida. Ela ainda não sabe se ele tem o direito de pedir ao pai sobre isso, né? Então ela demonstra toda a confiança, né? Mas hesita diante de um pedido que ela não tem certeza ainda do senhorio de Jesus, né? E é o próprio Jesus, né, que confirma esse senhorio dele sobre a morte, sobre a vida, né? O Senhor de todas as coisas, né? Ele pergunta, ele confirma, né? Seu irmão vai ressuscitar, ele fala isso para Marta, e ela ainda julga que é aquela ressurreição do Antigo Testamento, né? Onde ficavam ali esperando na mansão dos mortos, né? E aí, quando viesse o último dia, os justos seriam ressuscitados, né, para a glória. Mas Jesus ele vem mostrar que o tempo é esse, né? Igual ele fala em várias passagens do Evangelho. O reino de Deus já está aqui entre vós, né? Este é o fim dos tempos, né? A plenitude dos tempos. Mas aconteceu para trás. Não, mas aquela é a plenitude. Ali Jesus nos salva. Ali a salvação acontece. Ali, quando ele fala pro ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. Né? Não, você foi agora justificado,
mas quando eu vier a segunda vez, você vai ressuscitar para o reino do céu. Não, hoje mesmo estará comigo, né? A plenitude dos tempos acontece em Jesus. A gente vive essa fase de espera, mas aqueles que, né, que vão ao encontro do Pai hoje, eles já estão verdadeiramente com Cristo. A comunhão dos santos, né, nos ensina isso. Temos a igreja triunfante, a igreja já lá no céu, não é esperando, não, ela já é triunfante, ela já está lá, né? A igreja padecente, que é a igreja do purgatório, né, nossos irmãos, que nós temos que rezar pelas almas dele, e a igreja militante, que é a igreja que está aqui na terra, né, militando para chegar ao céu. Então a plenitude dos tempos acontece em Jesus, não mais aquela espera do fim dos dias, né, que os judeus tinham para a ressurreição, enquanto isso você ficava numa espécie de sono, enfim. Não, Jesus fala que ele veio cumprir, né? Ele veio cumprir a vida. Tanto que nos versículos posteriores, ele fala que todos que creem nele, ainda que morram, viverão. E quem vive e crer nele não morrerá, ou seja, a morte já acabou. Ah, Lourinho, mas a gente, né, ainda mais agora nessa pandemia, a gente vê tantas notícias, né? As pessoas morrem, a gente vê, constata isso. As pessoas morrem para este mundo, mas a morte final, Cristo aboliu, né? Para aqueles que verdadeiramente se entregam a Deus, essa morte é uma passagem para uma vida muito mais plena, né? É essa a nossa fé. E aqueles que creem, aqueles que morrem crendo em Deus e que viveram, né, segundo essa crença, não morrem mais. A gente viu esses tempos atrás, né, um bispo, um padre daqui de Brasília, um bispo muito querido, né, por toda a nossa igreja, Dom Henrique Soares, que faleceu de Covid, Padre João daqui da nossa arquidiocese, né, de Brasília, que faleceu. Eu não posso julgar, né, não sei, mas tenho confiança e acredito que tenham sido verdadeiramente homens de Deus, e essa morte deles não foi uma morte, né, final. Essa morte deles foi simplesmente uma passagem para uma vida mais plena, uma vida totalmente ressuscitada em Cristo, né? Inclusive Dom Henrique Soares tem, né? Eu vi não era uma homilia, mas uma palestra, um tipo de palestra dele, que ele falava: eu não sou o Henrique que Deus planejou, né? Eu tenho minhas falhas. Deus planejou outro Henrique. E essa morte dele agora dá a possibilidade a ele ser esse Henrique totalmente planejado por Deus, né? Essa é a nossa felicidade completa, né? A nossa morte aqui é só uma passagem. É por isso que Jesus fala com propriedade: e quem vive e crê em mim jamais morrerá. Ele não está falando dessa morte física, né, aqui nessa terra. Ele está falando que a morte não vai alcançar essa pessoa depois dessa passagem, né? Ele vai viver plenamente. Eu vou ser o lourinho que Deus sonhou que eu fosse desde o início, né? Se Deus quiser, claro, e conto com a oração de todo mundo para que isso aconteça. Então, Jesus fala isso, né? Fala, e é uma passagem muito interessante, porque aí, né, ele dá a Marta, que não tinha aquela certeza de até onde ia o poder de Jesus, ele fala: não, agora ele confirma, né? Eu sou o Senhor da vida, eu posso ressuscitar, eu sou a ressurreição, né? E ele confirma isso para Marta, ele fala até onde vai esse senhorio dele, né? Que na verdade é ilimitado. Então nós não precisamos ter medo de pedir o impossível para Deus, porque o senhorio dele é ilimitado. Ele pode tudo. Ele tudo pode, né? Ele é o alfa, ele é o ômega, o início e o fim. Não há nada entre isso que ele não possa fazer. Então, por mais que hoje, né, você tenha um pedido impossível de ser realizado, coloque aos pés desse Senhor que pode realizar o impossível.
né? Esse é, a, é o que fica para mim do evangelho de hoje. O impossível aos pés de Deus é totalmente realizável, né? Está ao alcance das nossas mãos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.